Olá, pessoal! Que bom curtir esse início de primavera na companhia de vocês, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Coloque flores em sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nas edições do mês de setembro, continuamos costurando o diálogo, estabelecendo relações entre o hábito da leitura e a nossa liberdade de pensar, que é muito estimulada pela leitura, e a nossa liberdade de externar o que pensamos, a nossa liberdade de expressão. Vamos costurar leitura com democracia. E nesses tempos sombrios em que a força bruta tenta suprimir a poesia, podem cortar todas as flores, mas não podem impedir a primavera de chegar, como dizia o ilustríssimo poeta chileno Pablo Neruda. O contato com as histórias contadas nos livros estimula as pessoas a sair da inércia e levar a vida de uma forma muito mais inteligente. Quem não lê vive sempre à deriva, imaginando que a vida seja um oceano. Quem não lê fica sempre boiando, fica sempre na deriva e não consegue descobrir que abaixo daquela superfície existe um mundo. Assim como no oceano existe um mundo rico em ecossistemas, em biodiversidade, acho que o livro é isso, ele te proporciona um mergulho na vida. O hábito da leitura contribui para aumentar o nosso discernimento e nos torna pessoas mais esclarecidas, nas palavras de Davi Oliveira. A leitura, ela é importante para a democracia justamente por ela te proporcionar essa capacidade crítica, essa capacidade analítica de avaliar os fatos externos a você. A leitura, claro, ela faz com que você aumente o seu repertório, aumente o seu vocabulário, e com isso você tem uma capacidade de discernimento muito maior. E muitas das histórias contadas nos livros podem mudar as nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida, desta edição. A dica de hoje é um livro que engana. Você lê na orelha lá, história de 4 amigos que depois de sair da universidade vão para Nova York. Você pensa que é um livro leve, puro entretenimento, mas não é. Estou falando desse livro aqui, Uma Vida Pequena. São 800 páginas, mas que você lê mais rápido do que imagina. De fato, é sobre 4 amigos, em especial um deles, Jude. A história gira em torno do presente e do passado dele. Ele passou por muitas coisas que eu não posso contar aqui, você vai descobrindo ao longo do livro, aos pouquinhos, quando ele era criança. Isso reflete diretamente no adulto que ele se tornou. O apoio dos amigos, as relações que ele vai construindo ou que ele deixa de construir por dificuldade de confiar nas pessoas, o vínculo forte com o trabalho, são todos aspectos da vida do Jude, aos quais a gente é apresentado com muita intensidade. E eu já aviso, viu? É bem triste o livro, mas tem aspectos muito interessantes. É uma história sobre amizade, sobre construir a própria identidade, sobre encontrar o seu lugar no mundo, mas também é um livro sobre o que significa ser norte-americano, ser um cidadão dos Estados Unidos. Então tem vários questionamentos aí sociais, não só das características psicológicas dos personagens. Vale a pena, não se assustem pelas 800 páginas que você lê rapidinho. E para a entrevista dessa edição, nossa conversa é com o professor e filósofo Sandro Dal. Sandro é filósofo e professor e com uma longa experiência na área de educação. Durante essa entrevista, alinhavamos uma conversa voltada para a importância do hábito da leitura para o fortalecimento da democracia e principalmente sobre o poder do cidadão. E qual é o papel do cidadão? É se preocupar não com o seu bem-estar individual, mas com o bem-estar da sociedade. Da comunidade. E como é que você se preocupa com esse bem-estar da sociedade? Não se deixando enganar. E uma ferramenta que você usa para não se deixar enganar é a leitura. Porque ela vai te proporcionar um maior número de informações.
É com a força das palavras do professor Sandro Dal que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim Pará Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim Pará Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E na continuidade do bate-papo sobre democracia, vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. A democracia, do ponto de vista prático, significa a participação de todos os cidadãos na vida política do país. A ideia de que todo cidadão tem espaço político, ele se manifesta, ele, no final das contas, ele faz parte da fonte de poder que organiza a política de uma dada unidade política, seja um Estado, seja uma cidade-estado como na Grécia, enfim. O ponto e a questão do cidadão é muito relevante, porque a democracia ela não pressupõe, em tese, que todo indivíduo faz parte da vida política. É o caso da Grécia. No caso da Grécia, você tinha um espaço muito restrito de indivíduos, que eram homens, gregos, com determinada renda, com determinada idade, enfim, não escravos, que eram os indivíduos que eram cidadãos e, por tal, que votavam. E hoje não é assim. Hoje, todo indivíduo é cidadão no final das contas. Então, essa universalidade do direito democrático é uma coisa muito interessante, peculiar à nossa época, diferente daquele momento e que chama a atenção do conceito de democracia. A democracia, como eu disse, ela vem sofisticando ao longo do tempo, ela não lida mais só com a participação política em si, mas ela lida com um conjunto de direitos que os indivíduos têm, de maneira geral ligado a liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de associação, entre outras. Lida também com uma situação muito importante relacionada ao Estado de Direito. Todos os indivíduos eles são iguais e são perante a lei. Como que a gente opera a democracia? Como é que ela funciona? Como se garantem as liberdades? Como é que nós nos representamos, dado que agora a gente não somos mais um conjunto de 1000 cidadãos que vão discutir numa ágora como funciona o país, mas agora estamos falando de 200 milhões no caso do Brasil, como todo esse pessoal funciona, todo esse pessoal opera e participa da vida democrática do país. Aí vem a ideia da democracia direta em oposição à ideia da democracia representativa, e para que isso funcione, a gente precisa das instituições democráticas, que é um conjunto de instituições que vão operar e permitir que a gente consiga conviver em sociedade e que esse conjunto de cidadãos agora, universal, são todos os indivíduos, consigam participar da vida política e consigam ter acesso a todos esses direitos inerentes à democracia. Já na nossa coluna Dica de Livro, eu quero compartilhar com vocês a experiência da leitura do livro A Morte da Verdade, uma leitura importante para fazermos uma tomada de consciência sobre a manipulação de informações no ambiente político internacional, e que acontece também no Brasil, principalmente da parte de políticos com perfil muito autoritário. Pessoal, eu quero apresentar para vocês o livro A Morte da Verdade, Notas sobre a Mentira na Era Trump. A temática central desse livro está explicada no seu subtítulo e sua motivação é estabelecida em sua dedicatória para os jornalistas em todo o mundo que trabalham para noticiar os fatos. A Morte da Verdade é composta de 9 capítulos que podem ser lidos de maneira independente, com títulos como As Novas Guerras Culturais, O Desaparecimento da Realidade, Propaganda e Fake News e Filtros, Bolhas e Tribos. Esse livro foi publicado em 2018, portanto, recentemente, e aborda as práticas de Donald Trump nas eleições de 2016, bem como as estratégias de comunicação em sua administração, iniciada em 2017. Vale a pena ler esse livro, pois tem um conteúdo rico em referências e eventos, agentes e práticas que são relacionados à propaganda política da maior democracia do mundo, os Estados Unidos, e o modo como ela se transformou a partir das tendências na comunicação em escala planetária, principalmente pela internet. É um livro que trata de fenômenos que vão além das fronteiras americanas, como as práticas de políticos autoritários que buscam criar narrativas que desestabilizam a imprensa, a ciência e as instituições políticas e democráticas. A exemplo do que podemos perceber em tempos recentes e atuais aqui no Brasil. A autoria desse livro é da escritora e crítica americana de literatura do New York Times, Michiko Kakutami, ganhadora de um prêmio Pulitzer por sua crítica literária.
Vale muito a pena ler esse livro e fazer uma tomada de consciência crítica sobre a realidade da política internacional, mas também da nossa realidade política. Permita que o livro faça parte da sua vida. E quero convidar vocês para assistirem junto comigo a nossa coluna Participação de Telespectadores. Acredito que a literatura, na minha própria experiência, ela é uma experiência libertadora. Quando eu estudava no ensino fundamental, eu não tinha o hábito de ler livros, mas depois que a professora de português passou um trabalho, ela me indicou um livro, eu me lembro o nome do livro até hoje, que é O Jogo da Memória. Eu li aquele livro e achei algo fantástico. E no ensino médio, peguei mais livros com professora de língua portuguesa, passei a frequentar a biblioteca e comecei a lendo, e isso se transformou em hábito. Então, isso é libertador, porque amplia o nosso universo mental. Nós saímos do nosso e conhecemos do autor. Então, isso é muito bom, porque nós vamos conhecendo cada parte, cada fragmento de mentes que comporam, que fizeram, que desenvolveram, que escreveram, e nós pegamos isso para nós. São experiências que nós não precisamos tanto viver, como nós apenas lemos e absorvemos. Isso é transformador, é libertador. É com as palavras inspiradoras do estudante Tiago Souza que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos assistir junto a entrevista com Sandro Dal. Professor, normalmente a gente está vivendo um período um pouco atribulado, né? Não só no Brasil, mas em outros países, a exemplo de um governo Trump nos Estados Unidos, que é bastante trapalhão, né? E que, de certa forma, esse modelo tem se reproduzido em outros lugares, a exemplo da nossa própria realidade. Eu queria que o senhor fizesse assim, uma ligação entre a importância do hábito da leitura, né? De você ter um cidadão mais bem informado, com nível de conhecimento melhor, para o exercício da cidadania, da liberdade de expressão. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Pereira, a leitura ela é muito importante na construção do cidadão. Não necessariamente uma leitura livresca, mas saber ler o mundo, saber ler as injunções, saber ler o que está acontecendo, desde o que está acontecendo dentro de casa, com relação aos seus filhos, no bairro, mas também no âmbito municipal, estadual, e internacional. Obviamente que nós temos um outro tipo de leitura, que é a leitura livresca. Essa leitura, ela nos proporciona... A leitura de livros. A leitura de livros, ela nos proporciona um maior aprofundamento. Mas repara bem, ela é um apoio à leitura que você faz do mundo. Primeiro você observa o mundo, e essa leitura dos livros ela vai nos servir como fundamento para você tentar explicar esse mundo. Então, eu percebo, essa leitura de livros, ela vai ajudar ao indivíduo, cidadão no dia a dia, ele a associar as ideias. E qual a importância dessa associação de ideias? É para que ele não tenha, em hipótese alguma, seja trapaceado por argumentos sofísticos. Porque se você olhar no dia a dia, tem vários tipos de comunicação que tenta controlar, tenta desviar, tenta... inibir o próprio pensamento do cidadão. Então, essa leitura dos livros vai proporcioná-lo o quê? A não ser enganado. A leitura de livros de vários autores, com pensamentos diferentes, proporciona à pessoa o termo de comparação. Ter um pensamento mais elaborado, mais crítico, é isso que você está dizendo? Isso, porque veja bem, não adianta você ler também só um tipo de livro, só um tipo de autor. Porque isso aí torna-se não uma leitura que forma um cidadão, mas torna-se uma espécie de catequese, onde você tem uma visão unilateral. Obviamente você tem que ler vários livros, e esses livros, a vantagem deles, se você apanhar na história do Ocidente, você tem 10, 15, 20 livros que são fundamentais a qualquer indivíduo. Porque é a partir desses livros que nós produzimos todo o nosso conhecimento. Então, Pereira, o que acontece? O cidadão no dia a dia, ele
tem que ser educado nessa leitura de livros. Para que isso? Para que ele possa comparar um pensador com o outro, para que ele possa comparar a fala de um político com o outro, para que ele possa comparar a lei com outra lei. Que se você reparar bem, nós estamos hoje em dia, no Congresso, várias leis sendo votadas, várias leis sendo colocadas. Mas qual é a participação do cidadão? O cidadão, às vezes, fica à parte disso aí. Fica à parte. Né? Porque, veja, ele lê e não entende. Porque é uma coisa importante que nós temos que deixar bem claro. Para que nós ensinamos o cidadão a ler? É para que ele entenda o mundo que ele se encontra. Por isso que a leitura tem que ser uma leitura com palavras que o homem do dia a dia consiga entender. Aquele indivíduo que escreve de tal forma que o homem do dia a dia não consegue entender, ele não está formando um cidadão. Tanto que se você apanhar os grandes pensadores, principalmente os pensadores ingleses, eles escrevem para quem? Para o homem que está na esquina, para o homem que está na portaria, para o homem que está dirigindo um ônibus, um táxi. É uma literatura voltada para o homem do dia a dia e discutindo grandes ideias. Então, isso é que é importante, é você escrever não para um professor universitário, não para um doutor, não para um pós-doutor, mas você escrever para quem interessa, e quem interessa é o homem do dia a dia. Nós desenvolvemos um conjunto de ações, Sandro, através do nosso projeto Prazer da Leitura, que visa aproximar o livro das pessoas. Eu sempre falo que nós precisamos popularizar o livro. Popularizar no sentido de que o livro seja um bem de consumo acessível ao que eu digo ao cidadão comum, que são essas pessoas que você está falando, que não é o intelectual de plantão, né? Isso. Mas que o cidadão comum coloque o livro no seu dia a dia como beber, comer, beber e dormir, vamos dizer assim. É mais ou menos isso que você está falando. Pereira, repara bem, a leitura é hábito. Do mesmo modo nós temos o hábito de ver televisão, ver um futebol, a leitura também é um hábito. E se você apanha esse hábito de ler, e ler todo dia, nem que seja umas 10, 15, 20 linhas, o seu cérebro vai acostumando com a leitura. E ele vai fazendo ligações, ele vai fazendo comparações, ele vai retirando o que é bom para ele e o que não é bom. Vai filtrando. Vai fazendo essa filtragem. Mas isso só acontece quando você tem acesso a diversos tipos de leitura. Um indivíduo que gosta de futebol, ele pode apanhar o seu jornal, ler o futebol, mas também ele pode ler também uma política, ele sobre pode economia. Ler sobre economia, ou até o seu livro, A Importância da Leitura. Então, a partir desse momento, ele é capaz de olhar para o mundo e discernir o que está acontecendo nesse mundo. Porque há um preconceito muito grande para com o povo de que ele não é capaz de entender o mundo em que vive. Mas isso é só preconceito. Porque se você mostrar para ele como é que a leitura é uma ferramenta, a leitura é uma ferramenta como a lâmpada, como o carro, uma ferramenta que o proporciona a não ser enganado pelo outro. É uma coisa interessante que ninguém gosta de ser enganado. Com certeza. E entra um aspecto também, Sandro, o hábito da leitura, um cidadão mais bem informado, com uma visão mais crítica da realidade, facilita o exercício da cidadania. Isso. Né? Você vai ter um cidadão participativo, mas com uma consciência social, política muito mais elaborada, não é isso? Isso. Pereira, se você reparar, a palavra político vem do grego polis. Polis era o Estado. E quem que era o politeus, o político, que nós hoje chamamos de cidadão? O político é aquele homem que participava dos assuntos da polis para o bem-estar de todos. E aquele homem que ia à polis para retirar a riqueza da polis para si mesmo. Eles chamavam de tirano. Então, se você reparar bem, o cidadão ele é um político. E qual é o papel do cidadão? É se preocupar não com o seu bem-estar individual, mas com o bem-estar da sociedade. Da comunidade. E como é que você se preocupa com esse bem-estar da sociedade? Não se deixando enganar. E uma ferramenta que você usa para não se deixar enganar é a leitura. Porque ela vai te proporcionar um maior número de informações. Ela vai te proporcionar condições de ler autores que
realmente estão falando ali de maneira rigorosa, que não estão querendo te trapacear, que não estão querendo ali te enganar. Até porque, Sandro, tem um outro aspecto importante, que 10 pessoas, suponhamos que 10 pessoas vão ler o mesmo livro. Cada pessoa pode interpretar aquela história contada no livro de acordo com a sua própria singularidade, de acordo com a sua própria história de vida, né, com a sua cultura, com os seus valores. Então a leitura também não tem esse engessamento, né? O leitor tem a liberdade de interpretar a sua maneira, cada livro lido, não é verdade? E aí entra uma coisa importante, é que se você olhar o homem do dia a dia, ele é capaz de ler o texto e entender. Obviamente que tem alguns textos que são mais técnicos, que você demanda aí uma leitura prévia, demanda um conhecimento de determinados conceitos. Um preparo anterior. Preparo anterior. Mas, no geral, qualquer homem do dia a dia, que ele saiba juntar uma letra com outra letra, ele é capaz de ler um texto. Obviamente que isso demanda um grande esforço próprio. Então ele precisa se esforçar para ler. E lembrando, a leitura é prática, a leitura ela é um hábito. É o mesmo hábito de você tomar uma cerveja, é o mesmo hábito de você dirigir. Você precisa incentivar os indivíduos a ler cotidianamente. O livro precisa ser colocado como um ingrediente comum na vida das pessoas, né, Sandra? O livro, ele é a base da vida em sociedade. Uma sociedade sem livros é uma sociedade bárbara, é uma sociedade violenta, é uma sociedade desiguais. O que torna todos iguais é a leitura desse livro. É ele que vai nos mostrar onde estão os nossos direitos, onde estão os nossos deveres, por que nós devemos agir de determinada maneira e não de outra maneira, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. E onde nós aprendemos isso? Nós aprendemos em casa, nós aprendemos na escola, mas onde isso é reforçado? É através da leitura. Ô Sandro, para finalizar esse encontro, e já agradecendo pela sua paciência, né, e disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, e por consequência com o nosso telespectador, eu queria que você fizesse uma ligação entre o hábito da leitura e o exercício da democracia e o fortalecimento da democracia. Por gentileza, Sandro. Veja bem, a democracia é o exercício do poder, mas do poder pelo povo. Mas se um povo que não sabe quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, como é que ele exercerá o seu poder? E aí é que entra o aspecto daqueles oportunistas que utilizam da ingenuidade de alguns cidadãos para impor alguns valores que não são dos próprios cidadãos, que são até contra a própria democracia. Então, neste aspecto, é de fundamental importância que o cidadão seja um leitor, porque você não pode falar em cidadania se ele não tem uma educação formal na escola, você não pode falar em cidadania se nessa escola ele não aprende a ler, mas mais do que aprender a ler, ele aprenda a andar sozinho sobre as suas pernas, porque ler não é repetir o que o outro diz, ler é você dar condições ao outro de caminhar sozinho, é dar condições de ele ser autônomo, não depender de injunções nenhuma que não seja da sua próprio interesse, do seu próprio pensamento, dos seus próprios valores. Sandro, quero te agradecer pela participação no nosso programa Sim para a Literatura. Eu te agradeço. Olha, pessoal, é na companhia dessa figuraça aqui de Linhares, o Mário Jorge Chaminé, que é um assíduo telespectador do nosso programa Sim para a Literatura, que finalizamos essa edição do nosso programa desta semana. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É um luxo para nós ter a companhia de vocês. Para que vocês possam acessar as edições anteriores e os vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.